Olá, então, pessoal, a gente está bem feliz de estar aqui hoje no quarto Fórum de Economia Circular, promovido aí pela Plástico Sul. E a gente vai bater um papo aqui com o Alessandro, que é da Gaia. Pode falar o nome certinho dela, que eu sempre fico na dúvida, Alessandro. É Gaia Consultoria Socioambiental. Até Ah, tem que tá cuidar com o bom. jogo de palavras. Perfeito, então tá. E também com a Júlia Weber aqui, que é da Vals. E a gente vai falar um pouquinho, gente, de uma experiência que nós temos vivenciado aqui dentro do cluster. Desde o ano passado, né, Alessandro? Desde o final do ano passado, a gente tem buscado entender melhor o comportamento do resíduo dentro da cidade de Porto Alegre, principalmente daquela parte que a gente chama de rejeito. O que é o rejeito, né? Depois que o nosso resíduo da nossa casa chegou na cooperativa, existe uma fração de material que é bem boa e comercializável, que as pessoas compram, né? Então a cooperativa separa e consegue vender. Mas tem um restinho que vai sobrando ali de coisas que ninguém compra. Essa parcela do material reciclável que acaba não sendo comercializada, a gente chama de rejeito. E eu queria falar contigo hoje, Alessandro, o que você tem assim percebido dessa fração? O que a gente está enxergando aí dentro desse rejeito em Porto Alegre? Bom, esse assunto, assim, ele tem me desafiado há alguns anos já, né, de tentar entender o que nós temos, de fato, em termos de diferentes materiais dentro do rejeito. Né? E esse projeto ele iniciou no início de 2024 com o Cluster Equar, e nós fizemos uma primeira, a gente chamou de ciclo, né, um primeiro ciclo de amostras, né, que fizemos 29 amostras em 3 cooperativas de Porto Alegre. Tá? E o que a gente viu nesse primeiro nível, assim, nesse primeiro ciclo? Que a gente tinha que avançar no estudo, que a gente precisava de mais informações. Né? Então, nesse primeiro ciclo, a gente fez 2 níveis, que era a análise do rejeito em si, né, descobrindo, assim, mais focando na quantidade de plástico, no percentual de plástico, e depois, nesse percentual de plástico, a gente fazendo a separação por frações de tipos de polímeros. O que nós vimos? Assim, não tinha informação suficiente ainda para nós avançar em nichos de mercado. Então, no segundo ciclo que ocorreu de novembro até março, a gente conseguiu aí fazer mais 2 níveis novos, que era nicho de mercado e marcas. E o que a gente vê? Assim, alguns nichos de mercado eles têm alterado a sua matéria-prima de origem. Né? Então, vou citar um exemplo do shampoo. Os shampoos assim, de várias cores, eles eram, a grande maioria, de polietileno de alta densidade. Eles começaram a migrar tudo para o PET. Assim como a gente tinha as embalagens de leite, né, com longa vida, o que a gente chama de Tetra Pak, né, ele começou também a migrar para o plástico, para o PET. Então, isso tem se tornado um desafio que pode que a cadeia se adapte, né, a desenvolver uma cadeia produtiva para alguns materiais, e depois essa cadeia tem que mudar porque o produto, a embalagem foi mudada. Então, eu acho que esse é o grande desafio, a partir desse estudo, do que a gente tem que continuar avançando. É que essa gravimetria, ela assustou um pouco a gente, né, Alessandro? Primeiro por quê? Porque a gente pensa assim, plástico, PET vai parar no rejeito? Como assim, né? Mas estava cheio de PET. Aliás, a fração maior de plásticos presentes lá no rejeito era PET, né? E a gente começou a se perguntar, mas por que esse PET veio parar? E sabe o que aconteceu, Júlia? Boa parte, né, Alessandro, desse PET são bandejinhas, por exemplo, desses produtos que a gente compra no supermercado com alimentos. E aí, Júlia, a gente começou a se perguntar assim, gente, mas então por que essa embalagem de PET não está sendo comprada e transformada de novo em algum produto? E a gente chegou à conclusão de que às vezes é um problema do projeto daquela embalagem. Né? Alguém que fabricou aquela embalagem não deixou claro o suficiente, por exemplo, que aquele material é PET. E aí a cooperativa, para não arriscar misturar um PVC com outro material que poderia contaminar, ela acaba descartando lá no rejeito. Então vocês vejam, gente, que esse negócio aí de cadeia é complicado. Como é que a Vals olha para esse problema que parece ser um problema de design? O que você acha? Bom, a Vals, que é uma consultoria de economia circular com foco ou em empresas ou, enfim, em entidades que querem melhorar os seus resultados nesse eixo, ela vai trabalhar tanto com uma orientação mesmo dentro da empresa para a gente mapear o que isso pode melhorar, sabendo, sempre com esse olhar do ciclo de vida, da cadeia toda. Então, entendendo qual é esse design para reciclagem, né, onde vai entender comunicação, especificações, materiais, possibilidades nesse sentido, desmontagem, componentes, como a gente também muitas vezes trabalha na própria articulação dessa cadeia, né? Como que essa cadeia vai se articular.
E um outro ponto que eu acho incrível quando a gente fala desse projeto de gravimetria e como a Vals se insere, é porque uma coisa que falou-se muito aqui no fórum é: os recicladores possuem capacidades ociosas na sua planta fabril, porque não chega suficientemente resíduos para reciclagem. E esse resíduo está onde? Tratado como rejeito. E aí a gente tem esse desafio de criar essa cadeia, de entender essa qualidade desse material para que ele possa sair do rejeito e ir para a reciclagem, que é o que a gravimetria olha, né, o projeto que vocês estão debruçados, e a gente articulando esses pontos todos, né? Então a Vals tem trabalhado muito nesse sentido, que é uma articulação mais transversal, porque não é só o desenvolvimento da cadeia em si, mas da cultura que tem que existir nesse sistema para que essa cadeia aconteça, do engajamento que tem que existir nesse sistema para que a cadeia aconteça. Então é um olhar bem sistêmico mesmo. Falando assim, engajamento, a gente pode encerrar de repente a nossa conversa conversando um pouquinho sobre essa questão da população. Como é que nós que somos consumidores, como é que a gente fica nisso tudo? Porque vamos lá, olhando de novo, Alessandro, para o tipo de material que está indo parar lá no rejeito, né? A gente está falando de uma bandejinha que quando a gente compra o alimento dentro do supermercado, nós consumidores estamos achando, não, isso aqui é plástico, vou descartar lá no meu resíduo seco, vai parar na cooperativa e a cooperativa vai conseguir vender e comercializar. E a gente está jurando que está tudo funcionando bonito, né? Tudo direitinho. O que vocês pensam sobre essa questão do engajamento nosso, da população? O que a gente precisa fazer? Precisa mudar alguma coisa na embalagem? É problema de comunicação com a sociedade? O que vocês imaginam? Eu vou começar primeiro contigo e aí eu passo para ti. Pode ser? Eu acho assim, ó, aqui tem um ponto que ele é bastante importante, tá? A cooperativa chega o material para eles fazem a separação do que é isso que é importante. Eu fiz o técnico em plástico no IFSU. E lá a gente aprendeu o seguinte: todo termoplástico é reciclável. Tu decora, todo termoplástico é reciclável. Ok, todo é reciclável. Então, como a gente se depara, por exemplo, com as bandejas de padaria, que muitas vezes são descartadas pela cooperativa por não ter, né, uma condição de venda, com outros materiais que a gente citou, como as garrafas de leite e de iogurte brancas, que são PET, etc. Então, assim, isso já traz para ti uma dúvida, assim, do que sei que o mercado não está pensando do início ao fim, assim, como, né, essa embalagem vai parar, para onde essa embalagem vai parar. E tem outra questão importante, tá? A coleta seletiva, a gente fala muito pouco dela, muito pouco mesmo. Então tem municípios que têm coleta seletiva, mas assim, as pessoas ainda não estão fazendo essa, por mais que a gente tenha um evento bonito, economia circular, é um tema da hora, beleza, mas assim, ó, tem uma coisa muito básica que não está funcionando. É a coleta seletiva. Então, por exemplo, tem municípios, eu vou citar 2 irmãos que tem uma cooperativa que ela é padrão, ela é uma cooperativa bem evoluída, assim, em termos de gestão de negócio, eles são bem organizados. Mas a coleta seletiva lá é feita em caminhões compactadores, que é um contrassenso total. Então, qualquer mistura já quebra o vidro, o material orgânico é misturado com o restante do material, principalmente o papel é prejudicado. Então, assim, tem algumas coisas que esse evento novo é lindo, mas a gente tem que pensar nas coisas que são anteriores, que não estão acontecendo. Né? Então, assim, esse tipo de coisa, ele altera toda a qualidade do material depois. Né? A qualidade, o preço de venda cai. Né? Então, acho que esse é um ponto importante de ser pensado. Assim, do trabalho das cooperativas também, eles têm que receber uma bola que seja redonda para eles conseguirem jogar. Eu acho que a gente, quando vai falar desse engajamento, tem que também lembrar de narrativas que sejam inspiradoras, contar histórias. E aí que eu acho que os projetos têm que pensar nisso, as empresas que têm projetos têm que pensar nisso, porque senão a gente fica numa narrativa muito racional, muito do que tem que ser feito, das regras, de uma conformidade, de um licenciamento, e não é a realidade das pessoas, para elas realmente se sentirem pertencentes àquele tema, se sentirem que elas querem atingir um objetivo, elas precisam ver uma esperança, um resultado, se envolver com aquilo. E aí que eu acredito muito nessas narrativas que tem base emocional e que contam histórias muito potentes, porque a gente precisa de histórias para entender a gente mesmo. Júlia, vou te falar uma coisa.
a Vals, ela tendo esse viés, eu acho que ela pode contribuir enormemente, né? Enquanto aqui nós temos a Gaia fazendo um trabalho técnico extremamente forte. Acho que nós precisamos juntar aqui, né, nesse nosso cluster e trabalhar essas narrativas para a gente poder comunicar melhor. Gente, que conversa boa. Muito obrigada, viu? Obrigado e pela seguimos aí oportunidade. falando, né, sobre essa temática que nos apaixona. Obrigada.